Semana decisiva para o Flamengo exercer a prioridade de compra no atacante Pedro. Excelente notícia! Bruno Henrique teve melhora e não precisou realizar exame. Rogério Ceni pode ter a dupla à disposição contra o Santos. Gabigol e Bruno Henrique. Thiago Maia é liberado de hospital e manda recado para a nação rubro-negra. Novela em relação à renovação de contrato de Diego Alves continua e goleiro desmente jornalista. Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Então cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. A melhor notícia você vai ter em relação ao treino do Flamengo. O elenco se reapresentou hoje e nós temos novidades em relação ao sistema ofensivo do Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol. Mas antes, dizer que a 24ª rodada foi excelente para o Flamengo, tirando a vitória do São Paulo diante do Sport. Nós tivemos aí o empate em 2-2 de Santos e Palmeiras. Os dois times ganharam 1 ponto, perderam 2 cada um. E um empate também 2-2 de Atlético Mineiro e Internacional. O campeonato ainda está em aberto, o Flamengo lutando pelas primeiras posições. Eu anotei aqui os 4 próximos jogos dos times que estão lá na liderança. O São Paulo, que ainda é líder, por enquanto, o Atlético Mineiro e também o Flamengo. A diferença do Atlético Mineiro para o Flamengo é de apenas 1 ponto. Só que, gente, o Atlético Mineiro tem um jogo a mais do que Flamengo e São Paulo. Olha aqui, os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo recebe o Santos em casa, aqui no Maracanã, na próxima rodada. Depois, o outro jogo no Maracanã, em casa, vai receber o Bahia. E depois vai a Fortaleza enfrentar aí o Fortaleza. E aí o 4º jogo do Flamengo é contra o Fluminense, clássico no Maracanã. Próximos jogos do São Paulo, recebe o Botafogo no Morumbi, aquele jogo adiado. Depois, clássico contra o Corinthians. Aí recebe o Atlético Mineiro em casa e sai para enfrentar o Grêmio. Esse jogo contra o Grêmio é pela Copa do Brasil, é importante lembrar. E aí, o 4º jogo do Campeonato Brasileiro para o São Paulo é o Fluminense aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. E os próximos jogos do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, é o próximo jogo da equipe mineira. Depois, pega o São Paulo no Morumbi, enfrenta o Coritiba em casa e o Santos também em casa. O Flamengo em terceiro com 42 pontos. Um jogo a menos em relação ao Atlético Mineiro, que está em segundo com 43 pontos, e o São Paulo em primeiro com 47 pontos. Em algum momento o São Paulo vai tropeçar, não tem jeito, quem não pode tropeçar é o Flamengo. Agora informações sobre o treino realizado agora no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, parte da tarde. O Flamengo hoje não treinou integral, foi apenas no período da tarde. Ontem os jogadores receberam folga e se reapresentaram hoje no CT Jorge Elal. O treino acabou agora há pouco e o Flamengo já divulgou uma excelente informação sobre o atacante Bruno Henrique. Muito se falou que ele iria realizar um exame, poderia constatar alguma lesão no joelho, ele poderia ficar de fora, alguma coisa assim. Nada disso. Chosica. Não queremos mais jogadores machucados. Então, o Flamengo divulgou aí que o Bruno Henrique teve uma melhora, ele foi reavaliado pelo departamento médico, apresentando aí uma melhora e não houve necessidade de exame. Gente, quando não há necessidade de exame, é porque o atleta está sentindo dores, mas que não preocupam, né? Inclusive, para o jogo do próximo fim de semana contra o Santos, e o Rogério Ceni pode ter à disposição Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. O Gabigol está fazendo aquela transição para o campo, hoje ainda realizou atividade específica, ainda não treinou com o grupo, mas a expectativa é que nos próximos dias Gabigol treine com o grupo, o mesmo acontecendo aí com o Bruno Henrique e também o atacante Pedro. O Bruno Henrique hoje realizou aí um tratamento e um regenerativo, né? E não preocupa, o Gabigol fez uma atividade específica à parte e o planejamento segue ao decorrer da semana. Dessa forma, o Rogério Ceni poderá contar aí com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. O Santos não terá Pituca
Veríssimo e Soteldo. Os três aí receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática. A FIFA adiou o novo Mundial de Clubes, aquele Mundial que contará com 24 clubes, né, devido aí à Covid. A entidade deve realizar a competição no ano de 2023, ou seja, após a Copa do Mundo. Lembrando que esse Mundial é aquele com um novo formato, muitos clubes europeus e que o Flamengo vai participar. Então, no ano que vem teremos 2 mundiais. O primeiro no início do ano, né, visando aí o campeão da Libertadores 2020, esse Flamengo está fora, e vai ter um Mundial com formato antigo ainda em dezembro. Esse vai ser em Tóquio, no Japão, e o Flamengo tem chance, é só vencer a Libertadores de 2021. Na noite de ontem, rapaz, que tumulto que aconteceu nas redes sociais. O Gustavo Henrique Dando Choque trouxe uma informação em relação ao goleiro Diego Alves. E ele diz o seguinte: para que não reste dúvida, Diego Alves pede 1.200.000 reais de luvas diluídas. Já o Flamengo oferece 600 mil de salário. A família do jogador está adaptada ao Rio, inclusive com os filhos matriculados em escola. Para quê? O Diego Alves desmentiu o Gustavo Henrique Dando Choque e disse o seguinte: mais uma fake news, seu mentiroso. Isso aí rendeu muito ontem, chegou a virar Trend Topics do Twitter e não ficou legal não o lado do Gustavo Henrique Dando Choque, que ele tentou ainda contornar a situação, pedindo para que o Diego Alves pudesse provar que ele está mentindo, mas quem tem que provar é o acusador, né, e não o acusado. Então ficou um clima pesado ontem nas redes sociais. Sempre quando eu falo aqui de Diego Alves é quando tem algum assunto, alguma novidade, e o que eu trago para o torcedor rubro-negro é que nada, tudo continua paralisado, aquela proposta paralisada no financeiro. O Diego Alves ainda não se pronunciou em relação a uma nova proposta, nem o lado do Flamengo. As duas partes colocam um tom pessimista, apesar de o Flamengo querer renovar com o Diego Alves, e o Diego Alves também torcendo aí muito pela permanência, mas alguém tem que ceder. Então ficou esse climão aí ontem nas redes sociais em relação ao Gustavo Henrique Dando Choque. Ele fez vídeo já no canal dele ontem, hoje, falando sobre a situação. Aqui a gente trabalha nessa forma da apuração, né? Eu acho que a fonte dele abandonou ele, deveria entrar com tudo. Se ele acreditou na informação, se ele acreditou na fonte, deveria jogar aí no ar aí a fonte. E ficou chato, né? Porque o Diego Alves desmentiu ele e isso aí gerou uma repercussão muito grande. Aqui a próxima informação é em relação ao Thiago Maia. Rapaz, ele saiu do hospital hoje feliz da vida, liberado, está em casa e a cirurgia foi um sucesso. O Thiago Maia, como sempre utiliza as redes sociais, mandou um recado para a nação rubro-negra. Muito feliz de estar em casa com as pessoas que amo. Obrigado a todos pelas mensagens positivas. Ele agora em casa já vai iniciar o tratamento domiciliar. Força aí para o Thiago, volta logo que o Mengão precisa de você. E uma última informação, o Flamengo tem até a próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, para enviar um e-mail à Fiorentina, exercendo a prioridade de compra pelo atacante Pedro. Portanto, essa passa a ser uma semana decisiva. O Flamengo já está pronto e preparado para enviar a documentação através do e-mail, exercendo aí a prioridade de compra. Valor 14 milhões de euros, parcelados em 6 vezes. O Flamengo terá 3 anos para quitar a dívida com o clube italiano. O Pedro quer continuar, o Flamengo está muito satisfeito com o artilheiro da temporada e que tudo vai dar certo nos próximos dias. O Flamengo prepara esse presente de Natal para a torcida rubro-negra. A qualquer momento voltaremos com novas informações do nosso Flamengo, porque eu quero que você tenha uma excelente semana com muitas vitórias, saúde, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo.